Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Nós vamos trabalhar nessas aulas, nesta quinzena, até o final de junho, com os textos que trazem argumentos, tá? Para nós entendermos essa escrita. É um texto que traz uma linguagem de acordo com a variedade padrão, são publicados em jornais e traz algumas características, como os argumentos, como a opinião, defesa de um ponto de vista. Então, o autor, ele, por exemplo, quando ele escreve uma notícia, ele vai buscar, ele pesquisa fatos, pesquisa dados, para que essa notícia seja verídica, para que o que ele está relatando naquele texto seja comprovado, tá certo? Então, nós temos lá o primeiro texto que nós vamos trabalhar essa semana. Ele trata sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho financeiro. Em seguida, o segundo texto é sobre assédio em relação ao ambiente de trabalho. E o terceiro texto trata da questão da mulher no setor bancário. Então, são 3 textos curtos que trazem argumentações, trazem informações. São os chamados textos informativos, tá certo? Geralmente publicados em sites, em jornais, em revistas. Tá bom. Nós vamos, então, como atividades. Tem algumas atividades que vocês têm que prestar bastante atenção sobre esse assunto. Então, o que contextualiza? Contextualização é quando o autor ele situa o leitor naquele dado histórico, naquele momento da atualidade, por exemplo, hoje em dia, antigamente. Então, isso aí, o autor ele está contextualizando o leitor naquele texto, tá certo? Opinião, como que nós podemos entender, compreender, destacar, né, uma opinião dentro de um texto. Geralmente, quando o autor ele vai escrever, eu penso que azul é a cor mais bonita. Então, é uma opinião dele, é uma opinião, tá? Se o outro acha o verde mais bonito, é a opinião do outro. Então, a opinião, cada um tem a sua, tá certo? Muitas vezes, o autor, ele formula a opinião em cima de dados, em cima das leituras que ele faz. Porém, a opinião é pessoal, tá certo? Então, tudo isso vocês têm que saber para responder as questões. O tema, como que nós encontramos o tema, pessoal? O próprio título pode dar dicas de como nós podemos saber qual é o tema daquele texto. O tema é o assunto, sobre o que trata. Quem prestou atenção, eu praticamente dei essa dica aí, sobre o tema dos textos que nós vamos estudar essa semana. Depois, outra questão, parágrafos. Geralmente, os textos informativos, eles são divididos em parágrafos, né? Nós já sabemos o que é um parágrafo. Ele traz uma linguagem formal, não há muitas repetições, tem alguns recursos, né? Algumas palavrinhas chaves que o autor utiliza para ligar as frases, para combinar o sentido do texto. Tudo isso nós temos que captar do texto, tá certo? Vamos lá, o que mais ele está cobrando? Justificar. Quando pede para justificar, pessoal, na pergunta, o que você vai fazer? Você vai reescrever um trecho do texto. É isso que é justifique. Toda vez que a pergunta fala explique, justifique, você vai copiar um trecho do texto que comprova aquilo ali, tá bom? Vamos lá. Depois, nós vamos retomar algumas questões da parte primeira do caderno 3, que é a questão para ficar bem claras os conteúdos de gramática que nós estudamos, substantivo, adjetivo. Então, eu estou solicitando para vocês escreverem, né, os adjetivos, os substantivos que aparecem, vocês classificarem. Durante a aula do WhatsApp eu vou mandar a tabelinha da classificação dos substantivos, eu já mandei em aulas anteriores, porém pedi para copiar, quem não copiou vou mandar novamente, não se preocupe. Porém, vocês podem já pesquisar a classificação dos substantivos que eu peço aí para vocês, tá certo? Então, dessa forma a gente encerra, vai ser dessa maneira a nossa aula.
basicamente as aulas de interpretação e eu coloquei algumas questões de gramática para nós revermos aí o que nós já estudamos. Tá bom? Eu conto com todos. Obrigado.